que você precisa saber no momento de ir na delegacia, seja porque estão te conduzindo até lá, ou seja porque você quer noticiar um crime, ou popularmente conhecido como prestar uma queixa. Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. No nosso dia a dia a gente consegue ver os erros que acontecem na delegacia por pessoas de bem, por pessoas normais. Ou seja, eu vou aqui estar falando de casos de violência doméstica, até mesmo caso aí de acidente de trânsito, enfim, coisas mais simples. E quais os cuidados você precisa ter naquele momento ali da delegacia, como que você deve se portar. Primeira coisa, se por acaso você não tiver com advogado ou não tiver tempo, né, ou as coisas acontecerem ali, o que eu quero que você tenha em mente? Como que você vai se portar naquele momento? Você vai ter duas opções. A primeira é de realmente ficar em silêncio e não colaborar, tá? Principalmente quando você estiver sendo conduzido por algum acaso. E o outro é realmente falar o que está acontecendo, porém com ressalvas, tá? Porque é muito comum você falar algo e o escrivão escrever outras coisas, ou porque não é você que escreve, é o escrivão. Então, ele vai falar algo, ele vai interpretar ali, às vezes coloca diferente, de forma proposital ou não, sem querer, mas que pode mudar todo um trajeto e pode ser que processado criminalmente por algo que não deveria ser, justamente porque tem uma história ali mal contada. Ou você revela uma verdade e fica ali de outra forma. Então assim, se você não quiser seguir a linha de ficar em silêncio, que eu recomendo muito, por isso que tem a figura do advogado, porque às vezes você vai querer ficar em silêncio ou você vai querer mudar alguma frase, você fez a opção de falar, e como que você vai pedir para mudar, levando em consideração que você está numa delegacia, falando com o agente policial, uma pessoa ali com toda a autoridade, e às vezes você está em maus lençóis no sentido de foi pego em alguma coisa. Então, como que você vai ter autoridade de falar para ela mudar? Por isso que o advogado tem uma facilidade maior, porque ele pode bater o pé e falar para você não assinar algo que você não falou, se a sua opção for realmente de falar tudo o que aconteceu da circunstância, tá bom? Outra questão também é que às vezes você vai ser conduzido para você mesmo quer ir na delegacia por uma coisa que aconteceu, desde coisas mais simples, acidente de trânsito, enfim, seja o que for, até algo mais grave. Só que quando você for dar a sua versão, seja você indo lá por conta própria ou sendo conduzido, vai ser a mesma coisa, tá? Você tem que dizer o que está acontecendo, só que você, depois disso, você tem que ler frase a frase, sabe? Assim como você tem que saber de um contrato ali também, para ver se você concorda com aquilo. Porque o escrivão vai falar que você disse, aí você vai assinar. Se ele falou que você disse, você corroborou, você assinou, vai parecer que você disse mesmo que seja mentira, mesmo que seja uma inverdade. Que nem eu falei, pode ser de propósito ou não que o escrivão fez isso, mas você vai estar prejudicado, está lá a sua assinatura. Então, é muito importante você prestar atenção nisso, desde algo mais simples até algo mais sério. E, claro, né, com o advogado, se você já solicitou advogado, é muito importante você não falar nada, ficar em silêncio, mesmo ali de corredor. Se alguém quiser conversar com você, trocar uma ideia, por mais que as pessoas sejam gente boas, eu sempre falo, desconfie. Por quê? Porque às vezes eles podem, no meio de uma conversa tranquila, te arrancar alguma coisa. E, enfim, fique em silêncio que você não vai ter problema nenhum. E só falar, olha, eu tô nervoso, alguma coisa assim, tô aguardando meu advogado. Porque você não precisa também se comunicar ali. Enfim, eu vejo assim que dependendo da gravidade que você faz, ainda mais se for algo ruim, desconfie. Porque é normal, tem um preconceito assim geral, né? Que quem faz coisa errada, ou tá ali com suspeita, algo de errado fez. Então a gente também tem, quando vê alguém que desconfia, que fica com medo, você fica meio assim. Então, querendo ou não, vai ter um preconceito ali, se por acaso você foi conduzido pela polícia e tudo mais, e está dentro de uma situação. Então, se você já solicitou que seu advogado vá até lá, aguarde ele, não dê nenhum tipo de versão ali mesmo, que informal, você não sabe o que estão ouvindo, porque isso daí pode influenciar depois, até mesmo um escrivão, onde ele ouviu algo, ele vai lá e vai
induzido por ele mesmo, às vezes está na cabeça dele, vai escrever algo que você disse antes do que o que você disse na hora lá. E se não confirmarem, ou seja, se nem você nem o advogado vê que tem algo escrito de forma errada, vai passar. Então aqui, esse é só um detalhe, tá, dessas situações ali de delegacia. E falando especificamente de casos de violência doméstica, é uma realidade totalmente pior, porque você vai ter ali a vítima, que ela pode falar algo que é verdadeiro ou não. Então, você tem que ter um cuidado muito grande ali, tanto o que está sendo acusado, quanto a vítima também. Por quê? Porque às vezes a vítima, aconteceu um caso sério, algo real, mas dependendo do jeito que ela fala, dependendo da forma que, se por acaso mudar a versão dela, que nem eu falei de novo, estou batendo nessa tecla da importância de reler, que foi escrito pelo escrivão. Então, pode ser que ela fale alguma coisa, ele escreva de outra forma, e isso no futuro pode prejudicar uma pessoa que está certa. Então, assim, tanto por uma defesa bem feita, quanto para uma vítima ali que está buscando o refúgio na delegacia, para que algo seja evitado, é importante. Tenha cuidado de observar o que foi escrito. Eu sei que é difícil fazer isso, então eu estou colocando isso daqui, porque se por acaso você conhecer alguém e tudo, a recomendação que você tem que fazer é essa. Seja você advogado que está aqui me vendo, é de outra área, ou é dessa área, enfim, da área criminal, uma coisa você já tem que falar para o seu cliente, ou seja, é muito importante o seu advogado, se você tem uma oportunidade de ligar para ele, que ele já te oriente nesse ponto, tá? E se por acaso você só pedir a opinião de alguém, que às vezes acontece, uma orientação que é algo simples, é importante você já ter isso na cabeça. E também, se por acaso você não consegue contato com ninguém e vai seguir nessas situações, eu quero aqui te ensinar a como você lidar com isso mesmo sozinho, ou seja, você não falou nada, é o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Mas eu sei que tem alguns casos que se você não falar e não tiver acompanhado de advogado, você fica parecendo que você vai ser preso, e às vezes você pode ser sim. Então você é induzido a meio que ajudar, ainda mais se tiver outra pessoa envolvida, e realmente pode te favorecer, tá? Então eu não julgo a estratégia e tudo, porque cada caso é um caso, e nem do que você vai fazer naquele momento, mas tenha na sua mente que se algo acontecer, busque ler o que o escrivão colocou e você não assine, você leia, porque ninguém vai te obrigar a assinar sem ler. Então você vai ler, se precisar pede uma caneta para circular o que tem de errado, o que tem de equívoco, ou até mesmo se você se equivocou. Pode acontecer de você falar algo errado, você, nossa, não era isso, você muda e tudo, se a pessoa não quiser mudar, aí tem-se um problema muito grande. Aí eu recomendo, você tem que bater um pé. Por quê? Porque isso daí pode te prejudicar no futuro. E a gente está aqui falando de um processo criminal, de uma coisa que pode manchar a sua imagem. Então é muito importante que você fale exatamente o que aconteceu e da forma que você queira. Ou seja, ninguém pode também, você fala uma coisa, colocam algo que é parecido, mas não é o que você disse. Porque aí é errado da parte da autoridade policial, do escrivão que está ali. Então, muito cuidado com isso, preste bastante atenção, faça questão de chamar um advogado, se for algo que você realmente, principalmente se você estiver sendo acusado de algo. E, tirando isso, é sempre importante prestar atenção, tá? Desde que seja uma coisa mais simples, ou então que você está relatando um crime contra alguém. Você tem que confirmar, tá? Com o que o escrivão disse, porque às vezes realmente você quer, vamos dizer assim, ajudar, você está ali, alguém foi pego, você está ali, ou como, assim, alguém que, como a vítima, ou então como testemunha, e é importante que você fale de uma forma que fique escrito o que você disse, ou seja, confirme o que o escrivão disse. Então a dica final: confirme o que o escrivão disse. O escrivão é uma pessoa, é um ser humano que pode errar e cabe a você ou seu advogado. Inclusive assim, se você tem advogado, você tem que perguntar para ele, falar, olha, você leu, foi isso mesmo que eu disse? Ou você pode falar para ele. Se ele não falar nada, só falar assim, né, você tem que falar, não, peraí, eu tenho que
eu tenho que ler, doutor. Aí, por exemplo, se você vê algo que está incongruente, você vai falar para o seu advogado, olha, isso daqui eu não disse, tem que mudar. E ele tem que mudar. Se ele não lutar naquele momento ali, brigar para mudar, aí você está com um sério problema. Então, por isso que eu estou conscientizando você aqui, porque a gente vê muitos casos onde advogados são contratados, mas eles não fazem nada ali de concreto nessa fase de inquérito policial ali da delegacia, e quando chega no momento mais avançado do processo, só chegou naquele momento porque não teve uma defesa combativa, ou seja, uma defesa que não somente espera algo acontecer, mas que, se for necessário, te recomenda produzir algumas provas, te recomenda buscar algo para você colocar no processo para provar que você que está certo. Então, assim, busque referências nessa área. E tem muito advogado bom que sabe lidar do começo ao fim. Então, busque referência e busque advogados que vão lutar por você. Ou, melhor, advogados que vão estar ali todo o tempo te informando o que está acontecendo, porque cada detalhe ali conta e pode te levar para uma ação penal, ou seja, que você vai ser acusado criminalmente por um juiz, pelo judiciário, ou por meio do órgão de acusação, e você vai ter que se defender na justiça. E dependendo do caso, é possível que isso não aconteça. Então é muito importante que, se algo não tem aqui para a justiça, que não vá. Então busque referências aí na área da advocacia, nessa área criminal. Busque também saber, porque às vezes, por mais que a pessoa seja referência, fique com essas dicas aqui também, de que se algo acontecer, você tem que ler o que tem escrito ali em depoimento. E além disso, é claro, a gente pode pedir outros tipos de provas, até mesmo ali em delegacia, ou produzir provas de outra forma, por meio judicial e tudo para que você tenha uma chance maior de defesa, ou que tudo caminhe da maneira correta. Então é isso, espero que tenha ajudado. Em breve, talvez, eu deva estar falando desses outros temas que são importantes na delegacia ou dentro do processo. Então é isso, grande abraço para vocês.